chamar a Cris e a Fernanda aqui na frente. Obrigado. Pastora Cris, ela tem, juntamente com a Fernanda, ela tem estado nesse trabalho. E para ela é um trabalho de muita alegria, creio eu, porque hoje vê como que Deus é maravilhoso. Hoje a Cris é segunda da Fernanda. Mas o interessante é que a Cris foi quem formou a Fernanda. Então isso é maravilhoso, porque foi uma das primeiras, é a primeira tia da Fernanda Escolinha, segunda tia, quem foi a primeira? A Deise com a sementinha, né? A Deise e a Catiane, no início da igreja. No início da igreja foram essas que começaram. Depois foi a Cris, também passou pelas crianças, a Dani passou para a Cris, não foi? A Dani, a Dani passou ao Disse, né? Passou para a Cris, né? Com a outra Cris, né? Com a Cris do Dioguinho, estavam lá. E isso é maravilhoso. Pastor, então hoje, né, eu creio que a Cris é uma alegria muito grande de estar, mas Deus tem um tempo que Ele faz com que nós, não é retroceder, mas é começar de novo. Por que começar de novo? Porque aquilo que dá certo tem que continuar dando certo. Isso é importante. E o interessante de tudo, porque nesse ministério, algumas vezes cagado por alguém, nós não fazemos aqui porque agora é você, não é? Né? Aqui as coisas são trabalhadas conforme a vontade de Deus, a direção de Deus. Antes de qualquer coisa que nós fazemos, por isso que é muito importante que nós venhamos ter essa atenção por questão da responsabilidade, porque quando nós questionamos ou até murmuramos contra uma coisa dada em seu altar, nós não estamos levantando contra pastor, contra a líder, não, nós estamos questionando o próprio Deus. Então, essa é a diferença, essa é a grande diferença, porque Moisés, quando ele estava ali, ainda trazendo o povo para entrar na terra prometida, de repente agora levantou ali Corá, Datã, e eles começaram a questionar Moisés, e com esses questionamentos de Corá, Datã e Abirão, eles conseguiram contaminar também Miriam e Arão. E o que aconteceu com Miriam? Miriam se tornou leprosa por conta dos questionamentos. E de repente nós vimos que Arão também, depois de ser contaminado, Arão perdeu aquilo que era grande honra, que era sacerdotal, que era da família, e pela lógica, levando aqui pelo chamado de Deus, ele perdeu também a sucessão, porque quem era para ser o sucessor de Moisés não era para ser Josué, era para ser Arão, que estava ali para dar sequência naquilo todo. Mas quando um líder ou um coliderado, ele deixa de observar a voz de Deus e ele começa a caminhar segundo a sua vontade própria, o que acontece? Acontece que ele perde aquilo que é de honra. E assim como a palavra nos ensina também que Moisés, quando recebe essa bênção, e chega num dado momento, Moisés também perde essa bênção. Perde por quê? Porque Moisés chega com Deus, Deus chama Moisés reclama dizendo que o povo estava com sede, e Deus vem agora e diz: Moisés, você vai lá, você vai bater nessa rocha, vai tocar nessa rocha, como você quer entender, e dali vai sair água, você vai dar água para o povo. E Moisés ouve as instruções de Deus, mas só que quando chega naquele momento especial de Moisés chegar e fazer exatamente o que Deus mandou, Moisés agora quis acrescentar, quis enfeitar, quis fazer bonito demais. Então Moisés agora reúne o povo e pergunta ao povo: será que eu posso tirar água desta rocha? Moisés jamais poderia tirar água de rocha alguma, porque quem tira água de rocha é Deus, quem faz milagre é Deus, quem entrega a bênção é Deus. E Moisés, por ele ter achado que tinha que ser da maneira que ele pensou em fazer espetáculo, o que aconteceu? Moisés perdeu a grande honra de colocar os pés em Canaã, naquela terra na qual Deus havia prometido. E isso passou para quem? E isso passou para Josué. Josué recebeu essa graça, porque desde o princípio Josué entendeu que era ouvir e obedecer a voz de Deus. Então isso tudo é muito importante quando nós entendemos, porque é a honra de Deus sobre nossas vidas.
E uma grande preocupação da nascida de Deus é exatamente com fundação, é exatamente com a base, porque de nada adianta nós queremos fazer, como muitas vezes já fizemos na nossa vida, olhar para aquele que tem aquele desejo de uma casa bonita e de repente vem ali um engenheiro te dá uma planta, só que você com aquela planta desenhada, você começa a erguer aquela casa, mas daqui a pouco você olha para um lado, olha para o outro e fala, deixa eu fazer um puxadinho aqui. Você começa a fazer puxadinho, e quando você faz um puxadinho, você sai fora do alicerce. E como a palavra diz, puxadinho, dependendo do puxadinho que você fizer, quando aquilo vier a ruir, ele vai puxar também aquele que era para estar firmado no alicerce. Porque uma casa, a partir do momento que ela passa a sair fora das medidas, ela passa a ser construída fora daquela base da qual foi posta ali para ele, para aquele construtor, ele começa agora a preparar aquela casa para a grande ruína. Mas quando nós entendemos o propósito e sabemos que a medida, que a palavra de Deus é a que nos dá a direção, muda toda uma história, porque ela começa a ter uma construção sólida, e é essa a preocupação da nação. Uma vez, ouvindo algo do pastor Bruno, alguns aqui conhecem, outros não conhecem, e para aqueles que não conhecem, um dos maiores teólogos do Brasil, uma pessoa de grande estima e consideração, ele um dia disse a respeito da nascida, porque ele admirava, e o que agradava a ele na nascida é saber que a nascida tinha uma preocupação com a base, a nascida tinha uma preocupação com a estrutura, a nascida não queria crescer desordenadamente, mas ela tinha uma direção. Por isso haveria luta, dificuldades viriam, mas só que tem uma certeza, jamais seria abalada, nem tão pouco destruída, porque estava firmada numa rocha, que é uma base sustentável. Então isso muito me alegra no meu coração. Então por essa razão, nessa noite, eu me alegro muito, fico feliz em ver o crescimento de cada dia, e hoje a Cris e a Fernanda, elas vão estar dando não um passo para trás, mas elas vão estar pegando um impulso, porque é uma nova geração chegando, é uma nova geração necessitada de ser estruturada, e a grande importância é estruturada dentro da palavra de Deus, porque assim como a Bíblia nos ensina, ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar, para que até depois de grande ele não venha se desviar dele, e ainda que se desvie, ele não vai ter argumentação para dizer, eu não sabia. Então a questão é que na nascida, graças a Deus, nós podemos abrir a boca e dizer, não há ignorância, porque todos conhecem a palavra de Deus, porque nós não pegamos outra coisa aqui, a não ser a palavra de Deus. E a partir de agora, a Cris e a Fernanda, elas vão estar, nós estaremos preparando aí, elas vão estar agora liderando ali o material, elas vão estar preparando as crianças que estão crescendo agora, né? De 0 até os. Exatamente. Elas vão pegar do bebê, que é o material, até chegar na fase dos pré-adolescentes. Então elas vão estar começando de novo para aqueles pequenos, incluindo, porque até então não estavam incluídos. E nós vamos estar preparando ali no Diário Traria, nós vamos desativar o Traria e nós vamos construir ali um berçário, para que as mães possam ter liberdade de assistir o culto e saber que seus filhos também estão sendo instruídos dentro da palavra de Deus. Amém? E nós vamos estar dando continuidade nisso, e a missionária Luciana, porque como eu disse, aqui é levantado tudo pela direção de Deus, e também não fica de fora a meritocracia, aquele mérito, né? Não fica de fora quando nós entendemos esse verdadeiro propósito, de entender que essa honra ao mérito é grande. Então, essa menina, Luciana, né? Ela tem feito um trabalho muito lindo com os pré-adolescentes, dentro da palavra de Deus, e assim será, preparando os pré-adolescentes para que eles venham chegar até a fase de estar aí nos jovens, né? Que é dos seus 17 anos, quando já vão começar nos jovens. Então é uma grande responsabilidade. Mas tudo isso de que forma? Desde que haja desejo do coração. Se não houver,
Meritocracia aqui vale muito, mas também tem a liberdade de escolher, de aceitar ou não. Posso contar com vocês? Para dar continuidade, agora precisamos mais escrever. Maravilha. Posso contar com vocês no presente? Glória a Deus. Nós vamos estar aqui orando, fica de pé, vamos estar aqui orar e apresentar a Deus. Porque é algo que é muito importante, irmãos. Quando a liderança, ela caminha de comum acordo. É muito importante quando a liderança, ela entende que há um propósito, há uma direção, não que ela não tenha direito de fala. Todos têm direito de fala. E mais importante, só perde o direito de fala quando a liderança ela vai buscar em terceiro. Mas quando ela vai pedir direito, ela tem direito de fala. E isso é muito importante, a gente caminhar junto e no mesmo propósito. Amém? Entenda a tua mão para cá. Vamos estar orando, mas de nada vai adiantar o trabalho delas se não tiver continuidade de vocês, que são os pais, se não tiver oração da igreja, se não tiver comunhão da igreja, porque como eu disse aqui, necessitaram alguns, porque o que elas entendem que a liderança faz, não é cuidar da tua vida pessoal, nem tampouco da tua vida espiritual, né? Há uma confusão muito grande que as pessoas fazem para fora, que o líder vai cuidar da tua vida espiritual. Não, isso é um problema seu, do pastor e de Deus. Deles é um compromisso com aquilo que foi colocado na mão. Cada um fazendo aquilo que foi chamado. E nós vamos chegar em um contexto e chegar no céu, que é o propósito de Deus. Amém? Esteja bom para cá. Senhor, meu Deus, Pai, Isaías 2000, que eu coloco contigo. Meu Pai, eu creio em vestidas, meu Pai, de uma armadura, nessa grande batalha da qual eu creio, Senhor, não é nenhuma armadura emprestada, mas é direcionada do Senhor para a vida de cada um. Que o Senhor possa tomar em suas mãos, ó Pai, capacitando para demais, fortalecendo, Senhor, e que haja um grande despertamento na igreja acerca da importância, Pai, de ensinar para nossas crianças, para que venham se tornar, meu Pai, adolescentes, adultos, para que venham se tornar homens e mulheres de Deus, para que assim o seu nome seja glorificado. Como, meu Pai, nessas vidas, assim como eu creio que o Senhor também conta com cada uma, e eu creio caminhando na tua direção, para que o teu nome seja glorificado, porque tu é a honra, Pai, e tu é a glória, e teu santo nome, Jesus. Amém?